Eu quero saudar os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos nessa oportunidade agradecendo a Deus por mais esta live que está indo até você, está chegando até a sua residência, até seu computador, seu celular. Você, meu caro irmão, irmã, eu os cumprimento com a graça e paz. Aproveito essa grande oportunidade de estar com vocês, não pessoalmente, corporalmente, mas estamos espiritualmente. Você aí no convívio do seu lar e eu aqui nos estúdios, aí no nosso plataforma, né, da nossa igreja, do nosso templo, aonde nós nos juntamos ou juntávamos para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. E eu quero, em nome do nosso presidente, o nosso querido pastor José Filho e a sua esposa, a irmã Francisca, cumprimentar aos pastores, aos evangelistas, aos presbíteros, diáconos, aos auxiliares e todos os nossos irmãos. E por que não dizer os nossos queridos professores da Escola Bíblica Dominical? Estou com saudade de todos. Nas minhas orações eu tenho me lembrado de cada irmão. Não vou nominar, mas todos participam das minhas orações. Assim, eu também peço que nas suas orações lembre-se de mim, da missionária Lourdes, a minha esposa, no qual ela manda um forte abraço a todos, e ela também vai ter a oportunidade de trazer uma palavra como missionária, como psicóloga, para todas as mulheres, as jovens, as senhoras da nossa querida Assembleia de Deus do Odisseu 2. Então, nós iremos hoje, neste culto, nesta live, nessa tecnologia avançada, nós iremos trazer uma mensagem de conforto, de fé, de esperança, uma mensagem que vai dizer respeito ao que nós estamos sentindo nesse afastamento por condições de vírus, doenças, né? Feroz, que tem tirado o sossego, a paz, a alegria de viver de muitos lares. Muitos têm partido, tanto justo como injusto, mas nós nos preocupamos porque nós queremos ter a mesma oportunidade, dar a mesma oportunidade àqueles que estão morrendo sem conhecer a Deus. E nós queremos pregar para eles. E, neste momento, nós não estamos pregando só para você, meu querido irmão. Nós estamos pregando para o mundo, porque estamos ao vivo nesta live para a rede mundial de comunicação. Então, aqueles que creem vão assistir, aqueles que não creem também vão, né? Então, nós iremos alcançar, não só você, mas iremos alcançar o mundo todo. E é isso, para isso que nós somos chamados, todos nós, não só pastores, não só dirigente, mas você foi chamado para pregar a palavra do Senhor. Você foi chamado para mostrar às pessoas que Deus nos ama, que Deus nos deseja salvar, porque nós somos a joia preciosa na mão do Senhor. Então, nós vamos orar e nós vamos ouvir hino de louvor. Nesse momento do hino de louvor, você pode se ajoelhar, dobrar seus joelhos, baixar sua cabeça, e durante o hino você pode orar a Deus, pedir aquilo que você necessita a Deus neste momento do nosso hino. E depois nós voltaremos com a palavra do Senhor. O tempo hoje é muito rápido, é só 1 hora de programa, então nós vamos agilizar. Querido Deus eterno Pai, te agradecemos por essa grande oportunidade, Senhor, da glória. Nós estamos aqui, imbuídos no propósito, na força do Teu Espírito, trazer a todos os nossos irmãos a Tua palavra,
trazer a tua esperança, trazer aquilo que nós precisamos neste momento, que é paz, Senhor. Nós precisamos neste momento de alegria, de fé, de esperança. Então, livra-nos, Senhor, de todo mal. Que teu Espírito Santo habite no meio de nós e que nós possamos, ó Deus da glória, fazer aquilo que é tua vontade. Te agradecemos então e fica conosco, Senhor. Por toda esta live, por todo este culto, fica enchendo o nosso coração de amor, de esperança, de fé, de alegria, porque tu és o nosso Deus e nós te amamos e queremos que o Senhor fique conosco, nos guardando e nos protegendo. Amém. Graças a Deus. Erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus
a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz e por uma coroa trocar. Muito bem. Você ouviu aí o hino, um hino muito bonito, né? Traz muita força pra gente. O Cristo da cruz, aquele Cristo que precisamos dele todos os momentos. Precisamos de Cristo, seu sacrifício, porque a nossa salvação está na cruz do Calvário. Porque se Cristo tivesse vindo somente como homem, curado, libertado, mas se ele não tivesse se sacrificado, tudo estaria perdido. Porque a ira do Senhor é sobre nós e nós não tínhamos como aplacar a ira do Senhor. Nosso pecado muito forte, nós não tínhamos como aplacar a ira do Senhor. E o sangue justo pelo injusto, o sangue do inocente pelo pecador, pelo culpado, este sangue vertido na cruz do Calvário é a nossa salvação, é a nossa vida, né? É a nossa vitória. Então, sem muitas delongas, nós vamos à nossa pregação. E eu gostaria de falar e perguntar a você: você acredita que as curas que existiram no passado ainda acontece hoje? A Bíblia, ela informa de que as curas ainda hoje acontecem? É bíblico isso? Então, partindo desta premissa, é que eu quero conclamar a você para ouvir bem o que Deus tem para falar para todos nós no que diz respeito às curas de hoje em dia. O que a Bíblia ensina? O que ela realmente ensina? Nós sabemos que muitas das religiões acreditam que Deus cura as pessoas hoje em dia de uma maneira especial, vamos assim dizer. Tanto pelos espíritas, como pelos católicos, como pelos pentecostais e pelas igrejas renovadas, das denominações tradicionais. As pessoas que estão sendo ensinadas que Deus as cura milagrosamente. Mas, para alguns, essa cura vem através de bênçãos especiais, de um ritual mágico. Para outros, vem através da peregrinação a algum santuário. Ou para outros ainda, nós podemos ver pela imposição das mãos. É que nós fazemos, né? E nessa imposição das mãos, alguém é abençoado pelo dom espiritual, pelo dom do Espírito Santo. Mas na realidade, o que a Bíblia ensina? Deus cura hoje em dia? E se cura, como é que se faz hoje em dia para ser curado? Nós sabemos que existe 2 tipos de cura. Deus sempre se manifestou como aquele que cura seu povo. Nós podemos ver isso através de Moisés, né? Nós podemos ver através de Moisés, porque Deus prometeu curar os filhos de Israel. Vocês lembram disso, né? Ele prometeu curar os filhos de Israel
e prometeu poupar os filhos de Israel das doenças dos egípcios. Nós vemos isso em Êxodo, capítulo 15, verso 26. Êxodo 15, 26. Ele diz: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandarei ou que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu sou o Senhor que cura vocês. Que beleza, hein? Essa é uma promessa maravilhosa, né? Nós temos também Deuteronômio 7,15, né? Deuteronômio 7,15 diz: o Senhor Deus os protegerá de todas as enfermidades e nunca os castigará com as terríveis doenças com que castigou os egípcios. Como vocês bem sabem, pelo contrário, ele mandará estas doenças para os povos que odeiam vocês. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, Deuteronômio 7,15. Deus louvou Davi, o próprio rei Davi, ele louvou a Deus como aquele que cura todas as moléstias. Nós podemos ver em Salmo 103, verso 3. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. É o que nós vemos hoje, nessa pandemia, essa loucura, esse corre-corre, essa coisa toda. Deus cura as nossas doenças. Ele quer curar nossas doenças, é sua promessa. Então, o Senhor perdoa todos os meus pecados. Todos. Ele diz ali todos, não é a metade, não é 1, 2, 3, é todos. E cura todas as nossas enfermidades. Você já imaginou Deus curar todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades? Não é maravilhoso? Provérbio ensina que a obediência ao Senhor dá saúde e longa vida. Provérbio 3, verso 2. Provérbio 3, verso 2. Onde é que está Provérbio 3, verso 2? Está ali. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Os meus ensinamentos lhes darão uma vida longa e cheia de sucesso. Como é maravilhoso, né? Muito bem. Então, nós temos também Provérbio 3:8, né? Provérbio 3:8, o que é que diz Provérbio 3:8? Por isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Aleluia. Muito bem. Então, partindo dessas primícias, no Novo Testamento também João orou pela saúde e prosperidade de Gaio. Mas essas promessas tinham certas limitações. Essas promessas, elas não imunizaram totalmente o povo de Deus contra a doença. Você quer ver a prova disso? Homem justo como Jó, Epafrodito, Trófimo, adoeceram. Jó 2, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, verso 25 a 30 e 2 Timóteo, capítulo 4, verso 20. Não houve um tempo desde o Jardim do Éden em que o povo de Deus teve completa liberdade das enfermidades. Todo cristão, todos, tanto cristão quanto os incrédulos,
eles experimentam a doença e a morte. Essas promessas não foram garantias absolutas. Creia nisso. Como regra geral, Deus abençoa os fiéis de uma vida prolongada e uma vida de melhor saúde. Nós podemos considerar, por exemplo, a promessa de que aqueles que homens ou pais viveram muito tempo, em Êxodo 20:12, em Efésios capítulo 6, verso 3, sabemos que, em geral, aqueles que honram os pais vivem mais. Mas isso não significa que todos que honram seus pais vivem até os 80 anos, nem que todos que morrem cedo desonraram também seus pais. Nós podemos ver que Eclesiastes mostra claramente a relação de um homem com Deus não pode ser determinada pela sua saúde ou pelas suas bênçãos físicas. Eclesiastes 9, versículo 1 a 3. Os amigos de Jó estavam certos de que a enfermidade dele fora causada por sua desobediência. Mas isto não era verdade. Os discípulos queriam saber quem teria pecado para causar a cegueira daquele homem, da passagem que nós conhecemos. Jesus replicou que a cegueira não fora causada nem pelo pecado, nem pelos seus pais. João, capítulo 9, de 1 a 4. Então, nós podemos ver que a ênfase das Escrituras não está nas bênçãos físicas. O foco principal das promessas de Deus é plenamente espiritual. Estamos frequentemente mais interessados nas promessas de bênçãos físicas. Mas se você pegar sua Bíblia e fazer uma leitura séria do Novo Testamento, lá nos mostra que o principal interesse de um cristão deve ser a sua comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus. E seu lar eterno. Nós podemos ver isso em Filipenses, capítulo 3, verso 20 a 21. Colossenses, capítulo 3, verso de 1 a 4. Além, meus caros irmãos, além dos cuidados gerais de Deus para com a saúde de seu povo, que somos nós, houve certa época nas quais Deus operou milagres especiais de cura. Através de Moisés, por exemplo, Deus tornou uma água amarga em doce. Quem não conhece aquela passagem? Curou a lepra, levantou uma serpente de bronze para curar mordeduras de cobra. Através de Elias e Eliseu também, Deus ressuscitou mortos e etc, etc. Através de Jesus e dos apóstolos, Deus curou os cegos, curou os coxos, os surdos e muitos outros. Os tempos extraordinários das curas milagrosas corresponderam às novas revelações que Deus estava dando ao povo. Os sinais que Moisés operou atestaram suas credenciais para apresentar uma nova lei de Deus aos filhos de Israel. Os sinais de Elias e Eliseu deram o carimbo da aprovação de Deus ao trabalho dos profetas, de revelar de uma ou outra maior porção da palavra de Deus. Mas os sinais de Cristo, os sinais dos apóstolos, mostraram que a revelação do Novo Testamento foi enviada pelo Pai. Mas e aí, pastor? Deus cura hoje em dia? Eu gostaria de dizer que sim. Eu gostaria de afirmar que sim. Deus cura seu povo através da oração. Deus cura seu povo através da providência. Deus cura através da ação de sua boa vontade, como Ele sempre fez para nós, os pecadores. Muitas vezes as pessoas glorificam médicos e remédios, quando Deus é aquele que deve receber o crédito.
Eu, em particular, eu gostaria de dizer a meus irmãos que toda vez que eu tomo um remédio, eu glorifico ao Senhor. Senhor, pela tua misericórdia, abençoa este remédio. Pela tua misericórdia, abençoa este alimento. Pela tua misericórdia, abençoa esta roupa, este transporte. Então eu coloco Deus em primeiro plano, para depois eu me alimentar, eu tomar o remédio, eu me calçar, vestir, dirigir o carro, porque Ele tem que ser glorificado. Ele tem que ser glorificado. Ele é que tem que receber os créditos, porque ao invés de a gente glorificar os médicos, o médico me curou, aquele remédio me curou, não. Deus é que deve receber os créditos. Todas as boas dádivas vêm do Senhor. E nós devemos sempre lembrar, se der a Ele a glória e o agradecimento, lembrar de dar a Ele a glória e o agradecimento. Primeiro, Tiago, capítulo 1, versos 17. Mas será que Deus ainda cura de maneira especial e miraculosa como antigamente o fez? Será que Ele ainda dá poderes especiais de cura aos homens, como Ele fez a Moisés, a Elias, a Eliseu, a Jesus e aos apóstolos? Talvez você diga, meu amado irmão, que sim. Muitas igrejas, religiões, vamos dizer assim, reivindicam o poder de curar de uma maneira especial, vamos dizer assim. Minha igreja, nós temos uma maneira especial de curar, de imposição de mão, de alguma coisa dessa natureza. Essas abrangem de diversas igrejas pentecostais. Eu não vou nomear, não vou dizer o nome de nenhuma, vocês sabem, para que não haja um julgamento. Os carismáticos, as tradicionais. Nós não estamos aqui nesse nosso culto para julgar ninguém. Mas até próprio grupo de espírita, eles acham ou parece haver um impressionante arranjo de evidência para as supostas, vamos dizer assim, curas milagrosas no dia de hoje. Cada um diz uma coisa: nós curamos assim, nós fazemos dessa forma, tem esse procedimento e etc e tal. A própria diversidade dessas evidências, contudo, deve levar-nos a reconsiderar: estará realmente Deus operando sinais especiais e maravilhas em tantas e diferentes religiões e mesmo contraditórias? Eu gostaria de dizer, meu irmão, minha irmã, na Bíblia, as curas especiais foram a maneira de Deus confirmar a nova revelação que Ele estava dando através dos que curavam. É claro que Deus não se contradiz, não está confirmando todas essas mensagens conflitantes. Ele não confirma todos esses conflitos, não, a minha cura, a minha liberta, a minha prospera, a minha faz isso, a minha faz aquela outra. Não, ele não entra nessa seara, né? Deus não entra nessa seara e nem vai entrar nessa seara de forma alguma. Nós podemos ver que as muitas advertências contra os falsos sinais e maravilha precisam ser examinadas. O inimigo das nossas almas sempre simula as obras de Deus. Ele sempre simula as obras de Deus. E também é muito hábil em trabalhar através da religião, né? Ele é muito hábil para trabalhar através da religião. Nós temos visto isso. Todos os dias nós temos visto isso.
Mas o que nós podemos fazer? Orar, suplicar, pedir para que Deus nos mostre o caminho certo. Portanto, a presença das supostas curas milagrosas ou miraculosas na atualidade, as quais são totalmente diferentes das curas da Bíblia, não deve nos surpreender em pleno século XXI, né? Não tem nos surpreendido, não. Mas qual seria, pastor, a diferença entre as curas de hoje e as que estão na Bíblia? Tipo, as curas especiais na Bíblia incluíam todos os tipos de moléstias. Jesus e os apóstolos podiam curar qualquer pessoa de qualquer doença ou enfermidade. Nós podemos ver isso em Atos capítulo 5, verso 15 e 16, Mateus 4, 23 e por aí vai. Cegos de nascença recebiam a visão imediatamente, coxo de nascença começava a andar e saltar, lepras, mão definhada, orelhas cortadas e outros males perfeitamente visíveis eram curados diante dos nossos próprios olhos e daqueles que observavam. Olha que coisa interessante, né? Muito bem. Nós podemos ver em Lucas 22, 50 e 51. Ainda mais admirável era a ressurreição dos mortos. Lucas 7. As curas de agora são diferentes. Nós temos que levar em conta que as curas de hoje são totalmente diferentes. Os que fazem cura hoje em dia se especializam. Prestai bem atenção. Especializam em quê? Dor de cabeça, dores lombares e outras enfermidades invisíveis, não é verdade? Algumas vezes ouvimos falar de um cego que recebeu sua vista e de morto sendo ressuscitado, mas nunca ninguém aparece para testemunhar esses eventos. Eles sempre ocorreram em outro tempo, em outro lugar. Ninguém para dizer, é esse que foi curado, é esse que foi ressuscitado. Sem dúvidas, as curas milagrosas que você e eu vemos hoje são de uma natureza muito diferente dos milagres da Bíblia. São muito diferentes. Ah, pastor, mas eu tenho visto aí por aí, pessoas dizer que foi curado de câncer, foi curado de lepra, foi curado. Acontece. Nós devemos dizer que isso é coisa de Deus ou é coisa do inimigo? Fica para sua reflexão. Até porque as curas na Bíblia eram instantâneas. Não havia assim uma reação retardada. Os cegos recebiam a sua vista na hora, os coxos começavam a andar, correr e saltar, a pele dos leprosos era purificada instantaneamente. Nós temos visto isso demais, né? Nós temos visto isso demais na Bíblia. Muito bem. As curas milagrosas sempre foram completas. Não havia curas parciais. A maneira de Jesus e dos apóstolos era simples. Não havia fanfarra, não havia rodopio, não havia saltitado, não havia gritaria, não havia nenhuma encenação. Aqueles com a verdadeira capacidade de curar faziam seus trabalhos calmamente, simples e completamente. Poderá alguém que testemunhou curas hoje dizer que elas são feitas dessa forma? Assim, receba a cura em nome de Jesus e a pessoa ser curada. Mas qual seria a frequência disso? Nenhum dos que hoje em dia cura sempre tem êxito. Geralmente atribui a culpa pelo insucesso à falta de fé daquele irmão que precisa por parte daqueles que querem ser curados. Mas a Bíblia, na Bíblia, aqueles que realmente tinham o poder de curar conseguiam seu intento.
Há uma única exceção registrada em Mateus 17. E neste caso, o problema foi a falta de fé por parte dos que pretendiam curar. Nós lembramos, os apóstolos não conseguiram curar aquela criança. E o pai veio e disse: Jesus, os teus apóstolos não conseguiram. E Jesus deu aquela resposta: até quando vou tolerar vocês? Até quando vocês não terão fé? Esse espírito só sai com jejum e oração. Nem todos aqueles que recebiam as curas tinham fé. É claro, de fato. Alguns que nem esperavam ser curados o foram. Deus nunca falha. Se houvesse nesses dias, ou nestes dias, pessoas que verdadeiramente tivessem poder especial de Deus para curar, eles também não falhariam. Porque não é a força do homem, da mulher que cura, não. É a força do Espírito Santo. Ele é que habilita o ser humano a ser usado pelo poder para que o Deus seja glorificado. Na Bíblia, os milagres e as curas eram sinais para confirmar a mensagem do homem que os operava. Porque Cristo, quando manda que saiamos pelo mundo a pregar a sua palavra, também deve acontecer os milagres. Para quê? Para quê? Para confirmar que aquele homem que está sendo pregando ali, ele está cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo para operar as mesmas obras que Jesus praticou quando aqui esteve. O próprio Jesus diz: vocês farão obras maiores do que a minha, porque eu vou ao Pai. Deus autenticou cada nova mensagem com sinais. Hebreus capítulo 2, verso 3 e 4. Gerações posteriores tinham que confiar na mensagem escrita daqueles que demonstravam as credenciais para revelá-la. Nós podemos ver, há muitos textos que mostram que a mensagem do Evangelho foi completamente revelada no primeiro século e que não haveria revelações adicionais. Nós podemos considerar esta ilustração. O Cristo ressuscitado foi visto por várias testemunhas que escreveram sobre o que viram. Hoje não vemos Cristo. Como pessoa, nós sentimos a sua presença. Confiamos na evidência registrada por aqueles que o viram. O desaparecimento de Cristo depois de sua ressurreição serviram precisamente ao mesmo propósito que as curas, que os milagres, para provar que Ele é o Filho de Deus e que devemos confiar na mensagem do Novo Testamento. Então, não há mais razão para esperar que alguém terá poder para curar hoje em dia, do que pensar que Cristo reaparecerá nesses dias. É também digno de nota que o propósito das curas na Bíblia nunca foi financeiro. Olha onde vai a coisa. Pura e simplesmente, nunca lemos sobre Jesus ou os apóstolos ou outros cristãos primitivos com capacidade para curar, fazer coletas daquele que eles estavam curando. De fato, em relação a estas próprias coisas, curar os doentes, ressuscitar mortos, limpar leprosos, expelir demônios, Jesus disse que desses que praticasse, dessem, fizessem gratuitamente. Mateus 10, 8. Somos também advertidos sobre os que, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Olha que denúncia. Palavras sem sentido, né? Palavras fictícias. As pessoas querem colocar nas nossas cabeças, né? Para que a gente acredite na avareza deles, porque eles querem enricar a todo custo, né? Querem enricar a todo custo.
Mas qual seria os efeitos, pastor, sobre tudo isso que o senhor veio falando até agora? Cura, libertação, poder, quem tem poder, quem não tem. Qual seria o efeito? Quando homens tinham verdadeiramente poderes para curar, todos se maravilhavam e ficavam admirados com resultados. Atos dos Apóstolos 3, de 9 a 11. Até mesmo os inimigos do Evangelho, eles tinham que admitir que as curas realmente aconteciam. João 11, 48. Afinal, como podemos ou como poderíamos negá-las? Havia os mortos que Jesus tinha ressuscitado, os coxos que ele havia curado, os cegos que agora viam, dando testemunha visível do seu poder, né? Os inimigos do Evangelho sempre tentaram se opor e desacreditar o ensinamento. Mas, preste bem atenção, eles nunca tentaram negar que as curas e os milagres realmente aconteceram. Eles faziam aquela problemática toda, mas nunca negaram que os milagres aconteceram. Às vezes, questionava quando Jesus curava, por exemplo, no sábado. Ou pelo poder de quem? Eles diziam que era pelo poder do inimigo. O fazia, mas nunca negavam, nunca, a autenticidade dos milagres. Os que curam atualmente experimentam resultados que são muitíssimo diferentes. Porque as curas não são imediatas, nem completas, nem visíveis. Muito reconhece que eles atualmente não tem sentido. Não tem sentido baseado nas curas do passado. São muitas coisas que nos deixam assim desacreditados. Será que curou mesmo? Será que isso aconteceu? Será que vai acontecer? Mas você fica naquela esperança, né? De ir receber a graça. Pois bem, os que curam atualmente experimentam resultados que são muitíssimo diferentes. Aí às vezes você perde até a fé. Você perde até a esperança. Porque você vai até aquele homem de Deus, ele faz a oração, faz a imposição de mãos, ou faz outro tipo de ensaio que a gente vê por ali, mas não são imediatas, não são completas, não são visíveis. Muitos reconhecem que eles realmente não têm qualquer poder especial. Onde está o milagreiro de hoje, que tem entrado numa cidade e curado todos os doentes? Onde é que eles estão? Hoje os efeitos são diferentes. Então, o que é que nós podemos concluir com tudo isso? Nós podemos concluir que houve dois meios básicos pelos quais Deus curou. Qual? O meio normal, através da oração, através da providência, e o meio miraculoso, para confirmar as novas revelações. Deus continua a curar pelo meio normal. E por esta razão, nós devemos orar pelos doentes. E nós devemos agradecer a Deus pela recuperação deles. Mas não há evidência de que alguém tenha hoje, século 21, aptidões especiais que Jesus e os apóstolos tinham para curar os enfermos. Nem devemos esperar que tenha. A intenção de Deus era confirmar sua nova revelação através de seus mensageiros, dando a eles especiais poderes de cura. A sua revelação está completa. Portanto, ele não continuou a dar poderes especiais. Tais curas especiais não ocorrem nos dias de hoje.
Mas como, pastor? Não ocorre dos dias de hoje, como ocorria no passado, imediato, ali, como diz no ditado, na bucha. Você, com fé, com esperança, cheio do Espírito Santo, você ora. A pessoa naquele momento, ela sente aquela sensação, aquela leveza, que está livre. Ela determina que recebeu o seu milagre, mas ele não aconteceu ainda. Ele poderá acontecer, ele poderá não acontecer, porque o tempo de Deus é diferente do teu tempo, a necessidade tua é diferente do Deus agir na sua vida. Mas, pastor, então, para que eu peço oração, para que eu peço intercessão do pastor, da minha igreja, a respeito do que eu estou necessitando? A mesma fé que você tem, meu irmão e minha irmã, é a fé que eu, como pregador, tenho. É determinar em nome de Jesus Cristo. É buscar a força do Espírito Santo para que você alcance, e eu também alcance, eu receber o dom da cura, eu receber o dom da palavra, receber o dom do discernimento de espírito. Aquela mesma fé que você vem para pedir oração, você pode fazer esta oração sozinha. Não precisa seu pastor, seu dirigente orar por você. É bom que se ore os dois juntos. É bom que se haja determinação do homem de Deus para que você receba seu milagre. Mas você também é qualificado. Você também é qualificado para impedir o mal de entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus projetos. Isto não é um privilégio do pregador da palavra. Você também pode fazer. Vamos orar juntos. Vamos orar com o mesmo pensamento, com a mesma atitude, com o mesmo pedido. Se for da vontade de Deus, você vai receber. Se for da vontade de Deus, eu serei usado como instrumento do Espírito Santo para levar cura. Ela pode aparecer naquele momento. A sua cura pode ser de imediato, como era no passado. Mas hoje em dia, nós não vemos isto. Nós vemos muito ensaios, nós vemos muito doutrinas que não tem nada a ver com Deus. Nós vemos hoje muito circo. Nós vemos hoje muito pessoas preparadas, com boas dicções, ou dicção, como queira. Muitos pregadores de palco, muitas pessoas usando a psicologia, às vezes, para convencer alguém de que ele recebeu. É muito bom a gente sentir no corpo, na mente, no espírito, que a gente recebeu aquele milagre. Mas passado aquele momento, aquela situação, nós vemos que de nada adiantou. Continuamos do mesmo jeito que ali fomos. Mas quais seriam as objeções de tudo isso, pastor? Em Hebreus capítulo 13, verso 8, diz: aqueles que creem que Deus continua dando hoje poderes especiais de cura aos homens, usam vários argumentos para apoiar essa ideia. Por exemplo, afirma que Jesus é o mesmo ontem, que Jesus hoje e sempre. A pessoa que usa esse texto para dizer que se curar especiais e maravilhas, as curas especiais e maravilhas aconteceram no primeiro século. E se aconteceram no primeiro século, o mesmo deve acontecer hoje em dia. Nós não usamos sempre Hebreus 13, 8? A gente não sempre usa isso? Hebreu 13, 8, deixa eu ver aqui onde é que está Hebreu 13, 8, para me ver o texto na continuidade. Afirmação que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então nós usamos isso. Eu uso isso, você usa isso
para afirmar, para colocar na nossa mente que se as curas especiais e maravilha aconteceram lá no primeiro século, também pode acontecer hoje. Mas eu quero lhe dizer que esse texto não diz que Jesus faz exatamente as mesmas coisas em todas as eras, nem que a sua vontade é sempre a mesma. Hoje, os homens confessam pecados, enlutam-se, casam-se, mas não farão assim para sempre. No céu, não há confissão de pecado, não há luto, não há casamento. No Velho Testamento, não havia batismo pelo Espírito ou falar em língua. Jesus é o mesmo, mas sua obra mudou. No primeiro século, livros foram acrescentados à Bíblia, houve os apóstolos vivos e Cristo apareceu na terra de forma humana. Hoje não. Hoje é totalmente diferente, né? Hoje é totalmente diferente. O fato de que Jesus nunca muda não significa que ele sempre dê aos homens os mesmos poderes ou haja sempre do mesmo modo. Nós temos que observar que há um certo progresso do procedimento de Deus para com os homens. Passo a passo, ele executa seu plano. Conforme o plano é cumprido e a maturidade atingido, certas coisas necessariamente mudam. Mas, pastor, eu estou achando esquisito você falar isso. Diz que o versículo, o capítulo, diz que ele curou ontem, cura hoje, cura sempre. E você está dizendo que não. Olha, Marcos 16, verso 17 e 18, é usado às vezes para ensinar que todos os crentes são capazes de operar cura, expelir demônios, falar em língua. É interessante que poucos são os que afirmam que todos os crentes podem beber veneno ou pegar em serpente, ainda que essas coisas sejam mencionadas na passagem. É importante analisar cuidadosamente o contexto desta promessa. Jesus estava falando aos apóstolos e prometeu que estes sinais acompanhariam os crentes. Jesus nunca disse que todos os crentes, nem mesmo naquela época, poderiam operar sinais. Marcos 16, 20 afirma que essa promessa já havia sido cumprida. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Esta pregação, mencionada em Marcos 16, com os sinais que confirmariam, já aconteceu. Se há mais sinais hoje, pelo menos esse texto não está afirmando nada a respeito. João 14, 12, alguns se valem dele para tentar provar que as curas milagrosas continuam ainda hoje. Essa passagem ensina que discípulos de Cristo farão obras maiores que ele fez. O significado é que, depois da morte e da ressurreição de Jesus, seus seguidores pregariam a mensagem da salvação e ofereceriam realmente o perdão dos pecados pelo sangue de Cristo. Eles fariam uma obra maior por causa da expiação proporcionada pela morte de Jesus. Muitos deturpam esse texto para dizer que os crentes operam milagres maiores. Mas como? Eles mudaram mais água em vinho, alimentarão em multidão maior que menos pães e peixe, acalmarão tempestade mais violenta, ressuscitarão mais pessoas mortas? Não. Seria difícil realizar maiores milagres do que Jesus. Esse texto está falando da salvação que poderia ser proporcionada depois da morte e ressurreição de Cristo. Para finalizarmos, eu gostaria de dizer para você que os milagres da Bíblia, embora a palavra do Senhor diga que nós faremos mais milagres, nós faremos coisas maiores,
mas é preciso que haja sabedoria nessas palavras. Porque se assim fosse, ninguém ficaria doente, ninguém morreria de doenças horríveis. Se o nosso milagre fosse in loco, não existiria crente doente. Ou existiria? Na Bíblia está recheada de crentes doentes, Timóteo, Paulo, e por aí vai. Não é verdade? O próprio Eliseu, Elias, problema de depressão. O que tudo isso indica que nós faremos coisas maiores do que Cristo, porque Ele está lá. Qual coisa maior? É mostrar às pessoas que o milagre da salvação, o milagre da cura da alma está a nosso dispor. Basta que você seja elemento na mão do Espírito Santo e que você esteja disposto a trabalhar em prol do reino de Deus. Você esteja disposto a ser instrumento na mão do Espírito Santo. Para arrematar, eu e você, se nós tivermos o dom do Espírito Santo, a obra será feita. Pessoas serão curadas, serão libertas, serão ressuscitadas. Mas, como no passado, não acontece hoje em pleno século XXI. Deus perdeu o poder? Não. Perdeu a força? Não. É porque nós não estamos suscetíveis ao Espírito Santo. Nós estamos de dura cerviz, diferente do povo daquela época, que buscava, não tinha tanto entendimento, tanta tecnologia que tem hoje. Então ele buscava o Senhor de todo o coração, buscava o Senhor de uma maneira, e Deus se fazia presente no Espírito Santo. Hoje nós contestamos muito. Será que o Espírito faz? Será que ele cura? Será que liberta? Será que eu vou para o céu? Será que existe Jesus? Será que existe o Espírito Santo? Por que tantas contradições? Então que fique como uma reflexão para todos nós. Amém? Muito bem. Estamos já finalizando o nosso culto. Eu quero aproveitar e agradecer a você por nos acompanhar em todas as lives do pastor Machado, pastor Zé Filho, o evangelista Juarez, os jovens. Continue assistindo, continue aprendendo, continue conosco, glorificando o Senhor. Eu quero me despedir já com saudade do nosso novo encontro, e que Deus nos proteja e que nos guarde. Se lembre de mim, pastor Cláudio Omar, missionária Lourdes, o meu filho Ibrahim. Se lembre para nos dar força no nosso ministério de pregação da palavra, de ser instrumento na mão do Senhor. Amém? Querido Deus, te agradecemos por mais esta oportunidade. É uma oportunidade feliz, Senhor, de podermos falar da tua força, do teu poder, da tua grandiosa forma de nos livrar do inferno, do mal. Visita cada lar, Senhor. Leva a tua paz a cada casa. Livra. Que o sangue de Jesus seja aspergido nos umbrais do nosso coração, e que a praga, a peste noturna, seja afastado dos nossos caminhos, das nossas vidas, e que nós possamos subsistir a todo mal. Que teu Espírito Santo habite em nós, habite em nossos projetos, habite em tudo o que nós necessitamos, porque Ele sim tem a força de nos conduzir, tem a força de nos levar à tua presença, ó Deus. Cristo está contigo, mas o Espírito Santo está conosco, e nós te agradecemos por tudo, por esta oportunidade e por outras que surgirão, em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora que é em Cristo Jesus, a comunhão e mais doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Até a próxima oportunidade.